Vamos agora começar falando sobre a questão religiosa. Como eu disse, ela é a primeira base do tripé que mantinha o governo da monarquia exercido por Dom Pedro II. O que foi a questão religiosa? Caros alunos, é muito simples de você entender. Um descumprimento da parte de Dom Pedro II com o líder máximo da Igreja Católica, que seria o Papa Pio IX. O que Dom Pedro descumpriu? Esse é o X da questão. Descumpriu uma bula, que é um documento enviado para terras brasileiras, a qual o Papa Pio XI proibia a participação de católicos dentro da maçonaria. Tendo em vista que o Brasil não era laico, você sabe que o Brasil hoje é um país laico atualmente, então respeita todas a liberdade religiosa, né? Toda a expressividade religiosa é aceita atualmente. Só que no século XIX, né, nesse período, não existia esse pensamento. Então, o que é que se tinha? Se tinha um país com a religião oficial, que era o catolicismo. Só que Dom Pedro II fazia parte da cúpula da maçonaria. Ele era um homem ligado às ideias iluministas, à razão. Seu pai, Dom Pedro I, era o líder máximo da maçonaria. Então, como aqui dentro do Brasil existia o beneplácito e o padroado, que desde a Constituição de 1824, criada pelo pai de Dom Pedro II, permitia uma certa autonomia com relação à Igreja Católica. Vamos falar primeiro do beneplácito. Presta atenção no beneplácito. O beneplácito era o seguinte: toda bula papal, todo documento que o Papa enviava para terras brasileiras teria que ser autorizado por Dom Pedro II. Ok? Então, sendo assim, quando a bula papal que chegou falando sobre o afastamento de católicos da maçonaria aqui em terras brasileiras penetrou, Dom Pedro vetou. Então, ele, com isso, fez um atrito muito grande com a Irmandade Católica. Tá? O que seria o padroado? Presta atenção você, que são palavras-chave. Padroado. Padroado era a liberdade de escolha de Dom Pedro II pelos bispos da Igreja Católica aqui em terras brasileiras. Ou seja, ele escolhia líderes religiosos e os colocavam nos seus ministérios. Sendo assim, esse bispo recebia mistoforia, ou seja, vantagens por exercer aquele cargo como um cidadão público. Então, era dessa forma que se manipulava a igreja dentro do Brasil. Beneplácito e padroado. Fique atento qual a função de um, qual a função do outro. Voltamos lá à questão da bula mandada para as terras brasileiras. No Belém do Pará, o bispo Antônio Macedo da Costa não vai seguir as ordens do imperador e vai expulsar pessoas que fossem ligadas à maçonaria da Igreja Católica. O caso mais grave vai acontecer na província de Olinda. O bispo D. Vital de Oliveira, que era um bispo novo, bastante líder na comunidade ali, vai perseguir com todas as forças as pessoas que eram ligadas à maçonaria e causar um verdadeiro alvoroço para que as pessoas deixem, se desliguem, porque era a ordem do Papa Pio IX. Membros da monarquia vão perceber o descumprimento da ordem dada pelo Dom Pedro II por parte do bispo Dom Vital, que vai mandar prender o bispo. O bispo vai ser condenado a 4 anos. Essa notícia chega no Vaticano e há um atrito muito grande agora entre o Dom Pedro II e o líder máximo da Igreja Católica. Até que depois de um ano desse perrengue, se decide libertar o bispo Dom Vital. Só que, imagine você numa época em que a Igreja Católica era o pensamento,
Era o ar que pairava em terras brasileiras. Você vê um bispo sendo preso e com trabalhos forçados durante um ano. Isso manchou a imagem do Dom Pedro II. Mesmo depois de um ano ele tendo libertado Dom Vital, teve uma rachadura. Então, ele perdeu o apoio da Igreja Católica. Então, na questão militar, a gente vai ter um princípio um pouco parecido com a questão religiosa, né? Mas não como descumprimento, e sim com ideias antagônicas. Os militares já não aceitavam mais a escravidão aqui no Brasil, né? E a corrupção que pairava dentro do governo monárquico. Incrível, né? Séculos depois, e a corrupção ainda está muito presente nos dias atuais. A gente tem Sena Madureira e Cunha de Matos, que eram dois oficiais que faziam queixas nos jornais, que os jornais de veículo de comunicação, ele tinha potencial no século XIX e era como se fosse hoje a internet, né? A gente já viu um pouco antes, aqui no começo da explicação, que as charges serviam para que a pessoa que não tivesse sido alfabetizado pudesse compreender um pouco. Eu vou botar até uma charge de Benjamin Constant aqui, nesse momento. Observem a charge. Vou fazer também uma referência a um pouco que eu expliquei anteriormente, que eu vou botar uma charge também de Angeli Augustini, falando sobre Dom Vital. Observe essa charge aí. Essa charge é o momento que ele expulsa membros da maçonaria que iriam casar. Interessante, né? Agora eu vou voltar aqui para a nossa imagem, né? Vou também indicar aqui para vocês um vídeo que está disponível nesse e-mail que está passando agora aí, para vocês ampliarem um assunto acerca da abolição, que estava tão presente assim nessa questão militar, né? Que os militares denunciavam corrupção e o fim da abolição. E por esses dois militares, Sena Madureira e Cunha de Matos, denunciarem serem contrários ao pensamento de Dom Pedro II, eles vão ser punidos com a prisão. E vai chegar uma ordem no Rio Grande do Sul, para o presidente da província, né, Deodoro da Fonseca, os prenderem. Só que Deodoro da Fonseca também era partidário dessas ideias e não via por que prender pessoas que estavam expressando o seu pensamento, e um pensamento que a maioria das pessoas já contemplavam nessa altura. Então ele vai se negar. Quando ele se nega, ele perde seu posto de chefe de armas e presidente da província. Então agora Teodoro da Fonseca se reúne com essas pessoas, né, com o Sena Medeiros, e decide viajar para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, eles são recebidos festivamente pelo líder da Juventude Militar, né, que era o Benjamin Constant, né, um professor de matemática do Colégio Militar, bastante respeitado, né, que decidem fazer uma reunião e explanar as ideias do fim da monarquia, no dia 9 de novembro de 1889. Pouco tempo depois, alguns dias depois, o Brasil vai ser pairado pelo novo movimento, né, que é a derrubada da monarquia e o princípio da república. Como vimos agora do tripé, só resta uma base, não é? Vamos tirar essa base agora e a monarquia cair. Qual seria? A gente sabe que a princesa Isabel, ela vai assinar a Lei Áurea, né, em 1888, e por fim a escravidão. Essa mancha que a história brasileira carrega consigo, né? E que sirva de exemplo para futuras gerações, que foi um momento muito ruim para a nossa história e para a humanidade e para as pessoas que vivenciaram e viveram literalmente esse momento, né?
Então, quando tem o fim da escravidão, então tudo teria que ter sido festa, como foi o dia, né? Posteriormente, algumas reivindicações foram feitas. Os proprietários dos escravos se sentiram traídos pela monarquia, que não indenizou, nem teve um plano de ação para que eles não ficassem na mão com todos os investimentos. Então é por isso que a última base, faz despencar a monarquia. Já os escravos também não foi pensado como seria a vida deles libertos agora. Não teve um plano de arrumar empregos, de colocar eles em alojamentos, de como seria a manutenção da vida deles para frente, a entrada em escolas, não é? Uma fomentação da vida social e política dessas pessoas. Foram largados à própria sorte, não é? Que a gente vai comentar um pouco mais à frente, no momento que a gente estiver falando exclusivamente da abolição. Mas, por hora é interessante você saber que não houve planejamento nem apoio por parte do governo.